Muito bem-vinda a mais um Basta Querer, um programa cheio de fé, cheio de palavras, cheio de tudo de bom. E temos nós dois números de telefones, uma é do WhatsApp, outra é do SOS. Os dois começam com mais 351, que é de Portugal. O WhatsApp é 912-895-800. SOS também 351, depois 21, linha fixa, 190-8990. Então você pode ligar para lá. Se você tem pedido oração, tem lá pastores que vão orar para si mesmo no momento, depois também toma notas e depois no final deste programa o meu marido também vai orar para si. Também se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, se quer ser acompanhado, porque às vezes uma oração não chega, às vezes a pessoa precisa mesmo chegar à origem do problema para que mesmo vai vencer esta área. Então liga para nós, fala para nós, escreve para nós, manda um áudio, manda um vídeo, o que você precisar. E qualquer outra dúvida, pode ligar para lá. É isso mesmo, não é? É isso. Pronto, e agora o que é que tu queres dizer? Posso dizer que hoje é quarta-feira. Ah, que bom, não Sim. sabia. E Ok. hoje a rubrica é servir a Deus. Sim, é só isso que tu dizes. Posso dizer muito mais. Pronto, então, fala mais qualquer coisa. Temos também falado que está a decorrer o Festival de Talentos e hoje temos um anúncio especial Ok. que, em vez de ser eu a falar, vemos o spot, que é mais fácil. Ah, ok, tá bem. Vamos ver. Olá, como sabes, estamos no decorrer das eliminatórias da 15ª edição do Festival de Talentos. E desta vez temos um apoio especial. É isso mesmo, Mauro. A Escola Bíblica Maná quer apoiar a tua vida com Deus e, por essa razão, o primeiro lugar de cada categoria no Festival de Talentos irá ser premiado com o módulo do curso online. Esta é a oportunidade de conheceres melhor Deus e fortaleceres o teu relacionamento com Ele. Se estás a participar nesta edição do Festival de Talentos, acompanha todas as eliminatórias e, claro, fica atento aos vencedores, porque desta vez poderás ganhar muito mais do que um troféu. Se quiseres saber mais acerca do curso online Escola Bíblica, podes consultar o site www.eb-mana.com ou as redes sociais da Escola Bíblica. Fica atento através do nosso site curiacos-jovem.com ou as nossas redes sociais. Escola Bíblica Maná, estamos firmes, estamos juntos. Eles ensaiaram isto algumas vezes, penso eu. Acredito que sim. É? Acha que saiu a primeira logo Fizeram um certinho? metrónomo. Sim, e começa Não, ali. estou a brincar, Agora, não pronto, não. Isso foi muito ungido. Quem passa pela escola bíblica então fica muito ungido e eles fizeram isso logo a primeira, de certeza. Queres dizer mais qualquer coisa sobre o Festival de Talentos? Sim, este spot que nós vimos era para aqueles que estão a participar e os que Sim. vão ganhar em primeiro lugar. Mas todos os outros, nós que não participamos, podemos participar de outra forma, que é indo ao Facebook Jovem Curiacos, assistir às participações e colocar o nosso like, que assim nós estamos a votar e a ajudar os outros a chegarem mais perto de ganhar. É isso mesmo. Não só um troféu, mas também um módulo da Escola Bíblica. Sim, quer dizer que vai mudar a sua vida para Sim. melhor. Entretanto, temos também, claro, Convenção de Fé, em agosto, como todos os anos, e as datas deste ano são 16 a 22 de agosto. Então, toma nota, reserva, santifica estas datas para que você não marque nem mais nada, nem uma dentista, nem nada. Só mesmo Deus, é um tempo que você vai dedicar a Deus para ouvir a voz de Deus, para receber instruções de Deus para este ano. Então, 16 a 22 de agosto, Convenção de Fé. É isso. E temos também a editora Curiacos, que tem um novo site e uma nova aplicação. E até agora a única forma de poder adquirir, pelo menos durante esta nova época do novo site e da nova aplicação, era através do site. Mas a partir de hoje, algumas das igrejas, ainda não são todas, mas algumas das igrejas também já têm vouchers. Então, não de todos os livros ainda, porque ainda estamos a fazer, é muita coisa para fazer. Mas já este fim de semana você pode ir à sala da palavra da sua igreja e perguntar logo se já tem disponível. É isso mesmo, então não fica à espera até que alguém disse, não, vai já lá para Sim. logo ser a primeira, porque vai ver que na verdade é muito fácil de adquirir, é muito fácil depois fazer o download da aplicação e depois para ler, porque depois está lá logo, então fica mesmo muito fácil, não há nada complicado. Entretanto, nós também temos o nosso... Não queres falar nisso? Não temos a nossa ação social. Temos a nossa... Nós queremos falar Sim. sobre isso. Aliás, Sim. nós nem queremos falar sobre isso muito hoje, porque nós hoje temos alguma coisa para mostrar mesmo. Mas Então, antes temos um separador. vamos então para a ação social.
Então, hoje, em vez de nós falarmos, vamos então mostrar um vídeo que vai falando o que é que está a ser feito. Vamos então ver. Estamos na moita, onde, mais do que na área da saúde, a área da economia tem afetado a população de uma forma completamente desumana. Associações como o CRIVA têm trabalhado arduamente para minimizar os danos causados por esta pandemia. O CRIVA é uma instituição que tem mais de 40 anos, sediada aqui no Val da Amoreira, no Concelho da Moita. Sim, a pandemia afetou-nos de vários pontos de vista. Desde logo porque tivemos que alterar substancialmente a nossa intervenção, tivemos que nos reorganizar em função das novas necessidades desta comunidade. Houve muitas necessidades que se intensificaram e, portanto, tivemos que criar rapidamente uma estrutura para dar resposta às necessidades. Por outro lado, também tivemos uma alteração muito grande a nível das respostas sociais que temos para a área dos idosos, porque estivemos que estar fechados e ainda estamos em termos de receber as pessoas no nosso espaço. E, portanto, tivemos que criar uma estrutura para continuar a dar apoio às pessoas que estavam no centro-dia, mas em casa. Falámos com Ana Sofia, a diretora do CRIVA, que trata de alimentar mais de 500 pessoas todos os dias. Nós conseguimos apoiar mais 50% das pessoas, mas a lista de espera continua a aumentar. Com projetos na área alimentar, uns subsidiados pela União Europeia, outros pelo Banco Alimentar contra a Fome, outros por associações que apoiam a causa, o CRIVA tem-se esforçado cada vez mais para ajudar os seus utilizadores no seu dia-a-dia. Só no âmbito desse projeto que referiu, que é o POPMC, Programa de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, temos quase 300 pessoas em apoio. E, portanto, depois na cantina social nós temos o protocolo para 130, temos sempre mais. No Banco Alimentar temos o protocolo para 106 pessoas, também temos sempre mais, porque entretanto vamos conseguindo ter apoios como o vosso aqui. Por exemplo, no ano passado conseguimos no Natal ter um cabaz para todas as pessoas, porque tivemos duas entidades de cariz religioso que também nos fizeram doações e outras entidades e outros parceiros, e portanto conseguimos abranger. Temos também um protocolo com a escola de Alhes Vedras, a escola José Afonso dos Sedentes, é gerida ao dia pela equipa de protocolos RSI. A Igreja Maná, na pessoa do Bispo Carmali, esforçou-se uma vez mais por fazer frente a esta situação, levando até ao CRIVA uma grande quantidade de alimentos não perecíveis. Em primeiro lugar, com esta questão da pandemia a nível mundial, o foco foi muito para a parte da saúde, proteger as pessoas, proteger a saúde das pessoas, dos mais velhos, dos mais novos, em geral, todos. Ao iniciar este projeto, de facto, conseguimos que todas as pessoas estivessem connosco. Então, todo o povo participou, todas as pessoas foram trazendo e nós contactámos, portanto, as autoridades locais para que eles fizessem chegar às pessoas, à população, porque nós temos os bens, mas depois esse contacto eles já o têm feito, então foi só aqui um reatar de pontos e conseguimos então fazer isto, ajudar as pessoas que tanto precisam e tem sido muito gratificante conseguir ajudar todas estas pessoas. Imagino que este salto para o exterior tenha começado no interior. Sim, principalmente aqui na margem sul, temos pessoas dentro das igrejas dos mais variados estratos sociais e das mais variadas condições socioeconómicas. E com isso ajudámos essas pessoas. É engraçado que muitas delas entraram nas igrejas a precisar de ajuda e hoje são muitas dessas famílias que ajudam. Aquelas pessoas que ontem estavam de mão estendida para receber, hoje estão de mão estendida para dar. E eu aproveito a oportunidade para agradecer a todas as pessoas, aqui, principalmente aqui das igrejas da Margem Sul, que têm sido incansáveis. Isto é só uma pequena parte, uma ínfima parte do que nós já fizemos até agora. E eles têm sido incansáveis nesta participação. Até aquelas pessoas que não têm, se calhar, a condição que têm outras famílias, trouxeram um pouco. Toda a gente participou. Aproveito para dizer que muitas destas ofertas também, de alimentos, também foram de pessoas que não são do Ministério,
não pertencem às igrejas e que foram às igrejas propositadamente para nos entregar e dizer, olha, aqui está a minha contribuição. Portanto, podem dirigir-se a uma das nossas igrejas e dizer, eu quero fazer parte, aqui está o meu contributo e nós vamos fazer chegar. Aliás, isto que nós estamos aqui a fazer não serve para mostrar que somos bons, não, serve sim para mostrar às pessoas que está aqui aquilo que elas de coração deram, está aqui e está a ser entregue de facto a quem necessita. Com a Igreja Maná, este protocolo, há esta necessidade de colaboração? Se a Igreja Maná estiver disponível, nós aceitamos, porque é uma das... Isto está nos estatutos do CRIVA, tudo o que são entidades religiosas, cor da pele, etnias, orientação sexual, portanto, todas as pessoas são bem-vindas, exatamente. Quem vier para ajudar é bem-vindo. Ouvimos de viva voz do vereador para a área do desenvolvimento económico as necessidades graves que o município atravessa, não só na área económica, mas também na área da solidariedade. Estou muito sensibilizado para esta realidade de um outro problema, não é um problema de saúde, é o problema da economia e o problema de como nós, enquanto pessoas, estamos a reagir à economia. O Concelho da Moita sempre foi um concelho com grandes dificuldades, é considerado o concelho mais pobre da região da Grande Lisboa e, naturalmente, que são sempre os mais fracos os primeiros a cair. Os pequenos negócios atravessam grandes dificuldades. Neste momento nós estamos aqui no Val da Amoreira, que sempre foi uma região, uma zona do nosso concelho, uma freguesia. Hoje em dia pertence à União de Freguesias de Baixo da Banheira, mas em tempos foi uma freguesia por si só, que sempre teve dificuldades económicas e que naturalmente uma situação como esta, das pessoas terem deixado de trabalhar, das pessoas não poderem trabalhar, os pequenos negócios terem deixado de existir, mesmo aqueles trabalhadores por conta de outrem que ficaram em casa em layoff, mas com 80% do seu ordenado, 70% do seu ordenado, não é fácil aguentar-se, porque o dinheiro está sempre contado. O dinheiro está sempre contado, esta é a realidade. Então, se eu lhe perguntar se o surpreenderia ver pequenos empresários pedirem apoios a associações como o CRIVA, provavelmente a resposta seria... Não me surpreende, conheço bem a realidade do concelho. Agora que estamos a voltar a abrir, posso-vos dizer que houve lojas, houve restaurantes que não voltaram a abrir. Graças a Deus, aqui assim no Concelho da Moita temos muitas associações como esta do CRIVA que estão no terreno, que vivem esta realidade, conseguem ajudar, mas a realidade é que quem está no terreno e vê isto todos os dias é extraordinariamente desgastante. É absolutamente violento. É exatamente isso, é violento. Neste momento, também não queria terminar isto sem esta palavra de esperança. Outros amanhãs cantarão, outros dias virão e não sei se ao início havia aquela frase vamos todos ficar bem, não sei se vamos todos ficar bem, mas vamos todos crescer com isto e vamos todos lutar para ficar bem. E isso é importante. Continua a ajudar aqueles que mais necessitam, faça o seu papel e ajude os que precisam de ajuda. Da Moita, Leandro Coronel, João Carlos Dias, Curiacos TV. Então é impressionante ver, né, o que é que está a acontecer e também que podemos ajudar essas associações que existem e que na verdade estão a ajudar de tal maneira de tantas pessoas e tantas famílias. Entretanto, quero acabar esta rubrica orando para essas pessoas que estão a passar por dificuldades. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós trazemos diante do Teu trono todas essas famílias, essas pessoas que estão a passar por estas dificuldades. Eu peço a Deus que Tu os ajudes, que Tu abres o caminho e também peço a Deus que eles também tenham em conta contigo para que Tu entres na vida deles e que eles vão ter as suas vidas mudadas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. E agora, nós temos um convidado. Temos um convidado. Está longe, mas já vem aí. E é o Bispo Leo. Está agora mesmo. Estou mesmo a chegar. Está mesmo a chegar, né? Então, vamos falar hoje um pouco sobre a consulta pastoral, né? Sim. Então, o que é que isto é? Como é que isto funciona? Onde é que se dá? Etc.
Então, consulta pastoral é um dos serviços que nós temos na nossa igreja, já desde o início praticamente. E basicamente é uma consulta entre um pastor e alguém que está a precisar de ajuda, tem um problema, precisa de ser acompanhado numa certa área da sua vida e não está a conseguir resolver esse problema, essa situação na vida da pessoa. Então, é uma... Sim, porque muitas vezes, né, a pessoa pensa que é uma oraçãozinha e logo fica resolvido. Exato. A pessoa pensa que vai à igreja e pede ajuda a Deus e que naquele dia que foi, tudo tem que ficar resolvido. Mas há certos problemas que é preciso entender qual é a origem, é preciso... Isto é muito importante. Exatamente, é preciso perceber qual é a origem do problema para se resolver a partir da origem e a partir daí, então, tratar o assunto da pessoa. Então, o pastor, portanto, dá um aconselhamento pastoral, hoje em dia pode ser na igreja, mas também, devido às situações que nós estamos a viver, pode ser feito de forma online, e é um pastor ou alguém credenciado para o fazer, alguém que já está apto para o fazer na igreja, e então a pessoa, basta marcar esta consulta pastoral, poderá fazê-lo através dos contactos que passam em rodapé aqui, através do WhatsApp que passa, mas também pode ser marcado na própria igreja onde a pessoa já frequenta. Então, o pastor vai perceber qual é o problema e depois vai dar a solução que é a palavra de Deus. Vai perceber qual é a origem, vai explicar a origem do problema à pessoa para ela perceber, uau, foi isto que eu fiz, se calhar não estou a perdoar, se calhar é algo que vem de família, dos pais, é algo que a Bíblia está a mencionar que está realmente errado. E a partir daí vai ser feito um acompanhamento que pode ser periódico, não é? Pode ser semanal, durante, por exemplo, 7 semanas. Às vezes pode ser necessário até mais tempo, mas é feito com todo o amor da parte de quem acompanha, porque o grande objetivo é ajudar a pessoa a ultrapassar essa situação. E muitas vezes há pessoas que passam a vida inteira, não é, à procura de soluções, não é? É isto que eu vou fazer. Sim, e às vezes também tem uma vida muito complicada, né? E às vezes também quando chega numa consulta, né, às vezes, tem isto, mas o pastor depois também ajuda a organizar. Ou vamos começar com um problema primeiro. Exatamente. Né? Porque às vezes há pessoas que têm tantos problemas, na verdade. É verdade. Tantas situações. Não é nem uma oração, nem é uma consulta, não. É uma conversa e tem que ser passo a passo, resolvendo e vendo essa solução. Sempre à luz da Bíblia. O pastor, ou a pastora, né? Nunca vai dar a sua opinião. Vai sempre dizer o que a Bíblia diz, porque, na verdade, a Bíblia é o manual da vida, onde Deus nos fala como é que nós podemos sair dos problemas e também qual é o risco de problemas, né? Exatamente. E quando a pessoa sabe, eu estou a fazer isto errado, a Bíblia diz para não fazer, mas eu faço na mesma, porque não sabia, então, mas o resultado vai ser o que diz o manual. Exatamente. É como na vida normal, né? Exatamente. Se a pessoa usa uma máquina errada, então o resultado... Ou então vai ao médico, o médico faz um diagnóstico e a pessoa percebe que está a comer errado, ou tem que fazer uma operação, ou tem que tomar certos medicamentos, certos cuidados. Portanto, ela vai ter que ouvir o médico, vai ter que perceber que vai ter que mudar de vida. Sim, é uma mudança, né? Tem que haver uma mudança para a pessoa sair do problema, para a pessoa ultrapassar aquela situação. Ela vai ter que fazer uma mudança na sua vida e lá está, a mudança está sempre baseada na palavra de Deus, porque a palavra é a vida, né? É a solução, é a resposta para as pessoas. E por isso em todas as igrejas existe este espaço da consulta pastoral. Às vezes a pessoa não é possível ser no próprio dia da reunião, porque às vezes são várias situações que a pessoa precisa de explicar. Claro que no dia das reuniões os pastores sempre no fim dão um aconselhamento, uma pequena palavra, ajudam, mas há certas coisas que precisam de ser explicadas e precisam de ser ajudadas, então poderá ser marcado para durante a semana ou no outro dia que dê mais jeito à pessoa. Sim. E também é importante dizer, né, que não custa nada. Exatamente, né? É gratuito, simplesmente nós vamos dar a solução, a palavra de Deus, e vamos dar sempre também uma medicina espiritual. Sim. Que é algo também importante, porque não só dando a solução, mas nós também vamos dar medicina espiritual, ou seja, passagens bíblicas ou alguns livros do apóstolo que têm ajudado tanta gente,
porque na verdade vai ser a tal farmácia Sim. que muitas vezes nós falamos e às vezes acabamos por explicar que é a farmácia espiritual, ou seja, vai ser a medicação espiritual de acordo com o problema que a pessoa tem, ou às vezes, quando são muitos, Sim. vai Comece ser... com isso. vai haver Está com muita muitos medicação. problemas, não. Leia só este, mas eu também preciso, sim, mas começa com esta. Exato. É isso. Entretanto, uma coisa também importante, e normalmente também falamos isto numa consulta, né? São os grupos familiares, né? Que também faz a parte, que a pessoa também, porque lá no grupo familiar também ensinamos ensinamentos especiais, né? Para Exato. ajudar todas as pessoas Sim. e para saber os bases. E às vezes uma das origens dos problemas são as companhias. Sim. Às vezes as pessoas no trabalho têm alguém que está sempre a falar errado, ou tem algum familiar que está envolvido em caminhos que não são da vontade de Deus. E no grupo familiar a pessoa vai ter companhias boas que vão estar sempre a levar para o bom caminho. E no fundo o grupo familiar também tem esse aspecto super importante, que é ter as companhias certas que vão ajudar sempre, vão aconselhar sempre durante a semana também, porque às vezes a pessoa é ajudada na igreja durante o fim de semana, vai à igreja ou vai à sexta-feira interceder e orar pelo problema que está a passar, vai ao domingo, mas depois é durante a semana que o diabo às vezes vai... Sim, às vezes lá no trabalho, no meio da família. Exatamente, uma notícia má, negativa que está a acontecer. Então, durante a semana é quando muitas vezes o diabo também ataca ou força ainda mais ali o problema, e é durante a semana que os grupos familiares também são uma força muito grande. Diz que quase todos os grupos familiares é Sim. mesmo no meio da semana. Exatamente. É numa quarta-feira, muitas são, na verdade, na quarta-feira. Vamos ver um grupo familiar. Eu acho que este grupo familiar é de Moçambique, se eu não estou errada. Boa noite, família. Estamos a assistir o grupo familiar a partir daqui de Moçambique, na província de Maputo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Então aqui vemos, né, um grupo familiar de Moçambique e lá também por causa dessa situação, né, as pessoas não podem ir à casa dos outros, então o que nós também temos lá, que temos o grupo familiar mesmo na televisão. Ok. Então aqui esta família está junto, sendo a família, né, mas eles assistem ao grupo familiar através da televisão. Né? Entretanto, outros países é através do Skype, onde a pessoa também pode falar, Pode né? falar, porque a exato. televisão é só ouvir, Só né? ouve, Sim, exatamente. eles até fizeram uma gravação enquanto alguém estava a dar lição, né? Mas, pronto. Mas quer dizer, vê-se aqui que é uma coisa casual, é em casa de uma pessoa e quando as coisas são normais, quando não temos essas pandemias, então a pessoa convida uma pessoa, vai lá à casa, então é um ambiente... Descontraído. Sim, é isso. Exato, Pronto. é um ambiente familiar, né, no Familiar, fundo. é pouca gente, é como que a pessoa vai de visita, vai visitar uma pessoa, é estilo disso, né? Que vai ver o vizinho e vai falando, olha, sente lá, vamos falar um pouquinho da Bíblia, qualquer coisa assim. Exatamente. É estilo disso. Entretanto, temos mais um vídeo, que é do outro lado. Olá, boa noite a todos. Nós pertencemos ao grupo familiar de Nottingham, estamos no Reino Unido e temos aqui alguns irmãos que pertencem aos grupos familiares de Clifton, Ison Green, Radford e Darby. Nós estamos a fazer a nossa chamada e também estamos a firmar os irmãos mais novos e vamos continuar a evangelizar para alcançarmos mais pessoas para Jesus. E nós também agradecemos a oportunidade de estarmos no programa Basta Crer. E desde já nós deixamos um beijinho e um grande abraço a todos. E tchau, tchau! Então, um grande abraço aos irmãos lá de Nottingham e de outros lugares. E aqui vê-se, né, um ecrãzinho, porque cada pessoa está na sua casa. E estão ligados através do computador, do telefone, não sabemos. De várias maneiras, né? Exato. Então, mesmo assim, que a situação é diferente, estamos a fazer os grupos familiares e as pessoas estão a ouvir a palavra de Deus, estão a criar amizades, fazem perguntas. Então, é uma coisa muito importante. Agora, o grupo familiar não é que a pessoa vai falando o que ele quiser. Né? Nós, na verdade, nós temos um manual que todas as nossas igrejas têm. Cada líder do grupo familiar é treinado para ser um líder do grupo familiar. Ele tem esse manual, então tem a lição 1 a 52. Então, cada semana, todos os grupos em toda parte do mundo dão a mesma lição, onde se fala essas coisas importantes. E depois, no final, claro, sempre tem perguntas,
né, as dúvidas que a pessoa tem. E se é muito complicado, o líder do grupo familiar vai dizer o quê? Vai pedir ajuda para explicar numa outra semana. Não, vai dizer, ok. marca uma consulta pastoral. Ok. Também. Sim. Porque, pronto, o líder do grupo familiar, né, é um líder do grupo familiar, Sim. não é o pastor. Exatamente. E às vezes ele também não sabe Tudo, muito não é? complicadas, Sim, né? há situações complicadas Sim. que às vezes as pessoas têm e às vezes podem sair assim com uma pergunta, sei lá, bastante complicada Sim. até e o líder pode não saber como Sim. responder. Então, em vez de responder errado, Sim. vai pedir ajuda. Responde, então... eu também não sei muito bem isso, ou não sei explicar isso bem. Exato. É melhor você marcar, eu vou te ajudar para marcar uma consulta, Exatamente. pronto. E quando que pode, então a pessoa vai ajudando, então aí vai ajudando esta pessoa para vencer na vida. Exatamente, Tá bem? é isso mesmo. Então vamos agora, eu vou pedir a Samara falar um pouquinho consigo agora com o relógio de oração. Ok, relógio. É isto, né? Sim, temos o nosso relógio de oração, não é? Que Exato. começou no dia 1 de maio. E o que é que faz parte deste relógio de oração? Bom, basicamente este relógio tem um objetivo, tem um tema, aliás, que é a guerra contra a corrupção. Porquê? Porque sabemos que existe em toda a parte do mundo e no fundo, a desigualdade que existe acaba por prejudicar o povo nas nações. Então, a Bíblia diz para nós orarmos pelas autoridades, orarmos para que todo o povo tenha uma vida tranquila, quieta, sossegada. Então, este relógio consiste realmente em... é um relógio que é 24 horas. E é mundial, não é? Não é só aqui em e é a Portugal. nível, exatamente, é a nível mundial. E, portanto, nós temos um canal onde este relógio está a passar, que é o lutar até vencer. E a pessoa pode se inscrever no site Basta Querer, por exemplo, fazer sua inscrição neste relógio de oração e começar a participar através deste canal portanto, o relógio basicamente tem sempre uma hora é de hora a hora, portanto, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11 e por aí fora. E a pessoa escolhe então um horário que possa participar e estar ligado neste relógio de oração. E a Bíblia diz que um afasta 1000, dois afastam 10.000, onde estão 2 ou 3 reunidos em nome dele, Deus estará. Então Deus vai ouvir a oração do seu povo perante a corrupção que nós vemos acontecer. Então, eu importante toda a gente participar, incentivo toda a gente a participar neste relógio de oração, para estarmos ligados, todos unidos, num só espírito, porque a nossa luta, na verdade, não é contra pessoas, é contra principados, potestades, no fundo, demónios que estão por detrás destas situações. Mas quando a Igreja se une, quando o povo está unido, a Igreja não só vai vencer, mas também vai libertar as nações para que as pessoas que vivem nos países vejam mudança. Onde existe uma igreja forte, até como o apóstolo muitas vezes ensina, quando uma igreja tem autoridade, ela faz toda a diferença num país. Então é isso que nós acreditamos e fica aqui o meu incentivo para participar neste relógio de oração, mesmo que você pense assim, mas o que é que isto me diz? Não, nós devemos sempre semear oração, porque sempre que nós semeamos oração, nós também vamos colher nas nossas vidas. Sim. E mesmo que alguém não tenha ido a tempo do dia 1 de maio, ainda pode participar, não é? Pode participar, fazendo a inscrição no site do Basta Querer ou no site Igreja Maná. Faça a sua inscrição, escolha o melhor horário, o horário que lhe dá mais jeito e participe, esteja ligado, esteja nesta onda do Espírito, intercedendo a favor da libertação da corrupção. É isso. E vamos para o altar de oração. E estamos agora aqui no altar de oração. Nesta caixa nós colocamos todos os pedidos de oração que nós recebemos. Você que está ligando para esses números, está pedindo ajuda para si, para uma outra pessoa. Nós oramos no final deste programa e depois também colocamos aqui e oramos sobre esses pedidos vários dias. Entretanto,
é agora também que vamos orar, É isso. né? É isso. Então eu vou pedir a Leo para então orar para todas essas situações. Querido Deus, nós trazemos mais uma vez todos estes pedidos de oração que são feitos diários, Senhor, e que estão aqui neste espaço. E, Pai, com fé nós declaramos, Senhor, saúde, nós declaramos vida para estas situações, nós declaramos, Senhor, emprego para estas situações, nós declaramos, Senhor, libertação na vida, nas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Entretanto, ficamos agora com o time Curiacos, que vão cantar uma música que diz: És tu, Jesus. Então você assista, não assista, mas fica de pé e canta com eles. Pronto, é isso mesmo. Quem me viu e quem me vê, como eu era e como eu sou, grande transformação Deus operou em mim. Os meus amigos chamam-me fanático, mas eu não me importo, eu sei bem quem me salvou. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, Jesus. Não havia solução, nem vontade de viver. Jesus Cristo me deu a mão e fez-me renascer. Agora tenho um grande amigo que está comigo em todo o meu viver. Sim, és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, Jesus. Não há outro caminho para a salvação. Jesus é o Senhor, é a solução. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e a vida eterna, e a vida eterna, e a vida eterna está no meu coração. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, sim, és tu, Jesus. 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 Quem me salvou? És tu, Jesus. Jesus Cristo, Ele nos salvou. E hoje é uma noite de servir a Deus. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo. Este é o nosso desafio, o nosso convite nesta noite. E claro está, através desta música, louvando a Deus. Se está sentado, como ouviu há bocado, fique de pé e louve a Deus de todo o seu coração, porque onde há louvor, há liberdade, há esperança. Por isso louve connosco. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos mais uma vez vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo fiel até ao final. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Achei parola mais cara,
é de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. E achei a pérola mais cara. Achei a pérola mais cara, é de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Vem servir a Deus, vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Unidos a Jesus nós vamos triunfar. Unidos a Jesus vamos triunfar. Unidos a Jesus, nós vamos triunfar. E quando nós servirmos a Deus, nós ganhamos um amigo para a vida toda. Um amigo que nunca nos deixa, que nunca nos desampara, que sempre está do nosso lado. E esse amigo, ele é Jesus Cristo. Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Não, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei.
Bem, então, bem-vindos a esta rubrica de Segredos de Finanças. Nós temos aqui este livro e este livro está disponível no formato de papel e digital e nós temos uma editora nova, ou não é nova, mas o software foi feito pelo nosso pessoal, glória a Deus, e funciona muito bem. E todos os que já tinham livros e sei lá que mais antigos, é só por o vosso código, esta altura já sabem, né? E já funciona até os antigos. Bem, mas falando de finanças, quer dizer, primeiro, Deus nunca muda. Deus nunca muda. Deus é o abençoador, Ele é o Alfa e o Ômega. E Deus tem o poder total. Nada é impossível para Deus. E Deus também tem o querer. Ele quer abençoar a todos. É a vontade de Deus é abençoar a todos. Então, por que é que há pessoas que, mesmo sendo cristãs, não estão abençoadas? É uma pergunta importante. É porque pode ser um dos vários motivos. Pode ser porque não conhece a verdade, e Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Exatamente. Vos libertará. De quê? Da pobreza. Libertará da marra financeira. Mas, por vezes, é porque a pessoa tem uma atitude que não é de fé. Não é uma atitude de fé. Parece que é de fé, mas não é. Porque a pessoa fica a olhar para o seu salário, para o tamanho da sua reforma, para a sua capacidade individual, para o tamanho do seu negócio, está a ver? E se autolimita a si próprio. E fé verdadeira não é assim. Eu não tenho limites. Não é porque eu, pessoalmente, sou um campeão, porque isso não existe, mas é porque eu agora, se eu já estou em Cristo, já entreguei a vida a Jesus, eu já fui feito uma nova criatura. Sou um filho de Deus. Fui tirado do poder das trevas. A ver? Onde há maldições, onde há problemas. Eu fui transportado para uma zona de bênçãos. A ver? E portanto, a fé verdadeira, é eu ter esta atitude na área financeira. Estamos agora a falar de finanças. Ter esta atitude, que não é só uma atitude positiva. Há pessoas que dizem, você tem uma atitude positiva. Por acaso é positiva, mas é muito mais do que positiva. É uma atitude baseada em Deus, baseada nas promessas de Deus. Está a ver? Não é só positivo, é que tem que ser baseado nas promessas de Deus. Como Deus nunca falha, se eu confiar nas promessas de Deus, então eu vou usufruir dessas bênçãos. Então, diz, por exemplo, aqui assim, vou ler, em 2 Coríntios 4:18, acerca de fé, diz assim a palavra de Deus: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. As coisas que não se veem são eternas. Agora eu vou explicar o que é que está aqui na Bíblia, que é tal qual que lá está. 2 Coríntios 4:18 diz: não atentando nós para as coisas que veem, quando elas não são boas. Quando há um problema financeiro, quando o dinheiro não chega, quando surge uma conta extra, quando o negócio não vai bem, está a ver? Eu não atento para isso. Não quer dizer que eu vou fazer de conta que não existe. Claro que existe. Eu não gasto o meu tempo nisso. Eu decido não andar preocupado. Claro que não é fácil.
Mas é uma atitude que eu posso ter. Eu posso fazer uma decisão. Não atentar para aquilo que se vê, quando as coisas estão contrárias à vontade de Deus. Deus é um Deus de prosperidade. Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Então, a vontade de Deus é que nós prosperemos. Então, se de repente há uma conta exorbitante, se de repente há um problema financeiro, e daí vai, isso não é da vontade de Deus. E eu, como crente, não preciso de aceitar essas circunstâncias como circunstâncias decisivas e finais. Eu posso dizer para mim próprio o mesmo que a Bíblia diz. Isto é passageiro. Vai passar. Eu não atento para as coisas que se veem, mas para que não se veem. Quais são as coisas que de momento não se veem quando estamos assim nesse temporal financeiro? É as promessas, é as bênçãos, é a prosperidade, é as promessas que vêm em Deuteronômio 28. A ver? Porque as coisas que se veem é como um temporal. O temporal vem, faz uma barulhaça, trovoadas, uma chuva, um vento intenso, mas depois vai embora. Depois vem a bonança. A ver? E, portanto, fé é eu ando pela fé e não pelas vistas. Eu ando pela fé e não pelo que eu sinto. Eu ando pela fé e não pelo que eu vejo. Então, quando se está a falar de finanças, a primeira coisa é tratarmos da nossa atitude. É não aceitar a derrota, não aceitar a circunstância má como uma coisa definitiva que tem que acontecer, porque, pronto, é onde estamos, é a Covid, Não tem nada que aceitar isso. Mas eu repito, não é porque nós somos os campeões, não é porque nós somos melhores que alguém lá fora. Não somos nada. Apenas temos o melhor de todos do nosso lado. Essa é que é a grande diferença. A ver? A grande diferença é que nós temos alguém que é simplesmente Deus, o Todo-Poderoso. Simplesmente quer dizer, não é? Ele está do nosso lado. Ele é nosso amigo. Ele nos adotou como filhos. Então, eu não devo olhar para os problemas, devo olhar para a solução. A solução é Jesus. A solução é as promessas de Deus. A ver? Eu não devo atentar, quer dizer, eu não devo me desgastar, ficar preocupadíssimo, porque não adianta nada. Jesus dizia assim em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Antes do Mateus 6,33, há uma série de passagens bíblicas, Mateus 6 qualquer coisa, onde Jesus estava a pregar e estava a dizer: não andeis preocupados com o que haveis de comer, de vestir, etc, etc, porque não adianta nada. Reparem como os pássaros não trabalham e nem semeiam, nem colhem, e todavia Deus os alimenta. Não sois vós muito mais importantes que eles? Claro que sim. Então, depois Jesus remata e diz assim: a solução é buscar primeiro a Deus e a sua justiça. E então tudo o resto será acrescentado. O que é buscar a Deus? É pôr a Ele em primeiro lugar na minha vida. Se ainda não entreguei a vida a Ele, eu dou a minha vida a Jesus, recebo Jesus como meu Senhor e Salvador e passo a ser filho de Deus. Passo de uma zona de problemas, maldições, chatices, etc. Onde, na verdade, as pessoas não sabem porque é que acontecem os problemas, nós agora sabemos, está na Bíblia, são demónios, são forças terríveis, porque Jesus disse que o diabo só vem para matar, roubar, destruir, mas eu fico liberto dessas forças, elas já não têm poder sobre mim e eu sou transportado para as bênçãos de Abraão. E as bênçãos de Abraão estão descritas em Deuteronômio 28 e diz: será que, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para teres cuidado em fazer conforme a tudo quanto Ele disser, então sobre ti virão todas estas bênçãos. Ou seja, se eu ando com Deus, ponho Ele em primeiro lugar, vou à casa de Deus, leio e faço o que a Bíblia diz,
então tudo que as bênçãos de Abraão, que Deus deu a Abraão, dá a nós também. E na verdade diz uma coisa fantástica, é que as bênçãos vêm atrás de nós. Mas aqueles que não andam com Deus, ou aqueles que ouvem e não fazem o que Deus diz, do versículo 15 em diante, diz que esses vão ter problemas. Porquê? Porque não querem ouvir a Deus, não querem andar com Deus, andam nos seus próprios caminhos e adivinhem quem lá está fora. Demónios. A ver? Então toda a sorte de problemas vem. E portanto, que é o nosso caso, de certeza que é o seu, por isso estamos aqui juntos, essas bênçãos vêm atrás de nós até nos apanhar. No caso oposto das pessoas que não querem nada com Deus, as maldições vão atrás das pessoas, até as apanhar. Não sei como é que isto me aconteceu. Eu por acaso sei. Você não estava protegido, anda aí sem Deus, acha que é o campeão, mas não é. Campeão é só um, que é Jesus, está a ver? Bem, então, para você, para nós prosperarmos, nós temos de ter um espírito de fé. Mas uma fé verdadeira, não é uma fé em que eu acredito em Deus à minha maneira. Como é que alguém pode dizer uma coisa dessas? Não faz o mínimo sentido. Nós é que vamos dizer a Deus como é que é? Não, Ele é que nos diz como é que é. É por isso que temos que ler a Bíblia e praticar o que está aqui. Na verdade, Deus não precisa de si, nem precisa de mim. Nós é que precisamos dele. E quando Ele nos manda fazer alguma coisa, é para nosso próprio proveito. A ver? Bem, então, a vontade de Deus é sempre a primeira coisa que nós devemos saber e entender estes segredos. Então, quando nós estamos a falar de finanças, porquê que há pessoas, mesmo crentes, vamos agora falar daquele crente que é honesto, que é sincero, mas que não sabe estes segredos. Porquê que ele não vê? Ele não conhece as leis, não conhece as regras de Deus, não sabe qual é a vontade de Deus. Agora, depois de saber qual é a vontade de Deus, temos de saber como é que, então, as coisas materiais, não é só o dinheiro, as coisas materiais vêm ter connosco. Deus diz que supre todas as nossas necessidades. Deus supre todas as nossas necessidades de acordo com as riquezas dele lá na glória, no céu. Quer dizer, as riquezas de Deus não têm fim. O patrão tem um dinheiro muito restrito, um governo, a reforma, um negócio, está tudo muito controlado, mas Deus não. E Deus diz que Ele supre todas as nossas necessidades de acordo com as riquezas dele. E mais, diz também Deus que faz acima daquilo que pensamos ou pedimos. A ver? Agora, como é que o dinheiro vem? Para melhor entender como é que vem, é também bom saber como é que não vem. Não vem porque eu peço a Deus, oh Deus, dá-me dinheiro, estou muito aflito. Eu conheci ao longo desses anos, quando eu era pastor, agora sou pastor de pastores, ou bispo de bispos. Mas, então eu dava muitos aconselhamentos pastorais e conheci muitas pessoas, assim mais de perto, não é? E muitas situações. E havia algumas pessoas que diziam assim, sabe, Deus tem que me ajudar porque eu preciso. É? Sim, claro. Então Deus tem que me ajudar. Então, mas porquê? Porque eu preciso. Então Deus é obrigado a ajudar. Eu pensei assim, Deus é obrigado a ajudá-lo. Não, Deus ajuda porque quer. Ele não é obrigado a coisa nenhuma, ninguém o pode obrigar a coisa nenhuma. Mas Deus só abençoa debaixo de certas regras. É até engraçado, Deuteronômio diz exatamente isso. Serás abençoado, serás por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, quando, ou seja, quando, tem uma condição, quando deres ouvidos ao vosso Senhor teu Deus, para fazer conforme a tudo quanto no livro está escrito. Então, o que é que está escrito na Bíblia? A lei de semear para colher. Está a ver? A lei de semear para colher. A lei de semear para colher. Sabe,
Um crente pode ser um crente que, vamos assim dizer, fica satisfeito com o que tem. Bem, já não é mau se ele tem as contas pagas e tem uma vida minimamente razoável, ok? Mas isso não é a vontade de Deus. Deus é um Deus da abundância. Ok, Deus vai buscar uma pessoa lá abaixo, ao buraco onde a pessoa está, ou na pobreza, na falta disto. Ele vai lá, ele vai ter consigo. Mas não é para você continuar lá. É para Deus o tirar de lá e pôr ao de cima. Começa por pôr ao de cima para você respirar e ter as contas pagas, mas não é aí que Deus para. Ele é um Deus de prosperidade, de sucesso, de vitória. Vai de glória em glória. À medida que a pessoa vai mostrando a Deus que é fiel, que ama a Deus, vai à casa de Deus, ajuda a Deus, Deus vai acrescentando. Esse é o Deus verdadeiro. Está a ver? Agora, por exemplo, a lei de semear para colher. Jesus dizia, dai e ser-vos-á dado. Lucas 6,38. Dai, semeia primeiro, ser-vos-á dado. Colherás depois. Há pessoas que dizem, não, eu oro por mim, para que Deus me dê, porque eu vou ajudar depois a igreja. Ouça, meu irmão, você não pode pôr as coisas ao contrário, porque não vai dar certo. Você não pode estar à espera de ter uma colheita e depois é que vai pôr a semente na terra. Isso aí não faz sentido. Eu tenho que semear primeiro, gastar a semente, pôr na terra, esperar que ela cresça e então, no tempo certo, vai dar fruto. E tudo funciona assim. A ver? Hoje, no mundo moderno, as pessoas mais novas não têm a percepção da agricultura porque é tudo, vai para os supermercados, é tudo enlatado, é tudo pronto a vestir, é tudo instantâneo. A pessoa já perdeu o contacto humano, com a natureza. Está a ver? Mas a lei da natureza, esta de semear para colher, é uma lei cardinal de Deus. Quer dizer que é o quê? É uma lei básica. É o ABC das leis de Deus. É o princípio de todas as regras de Deus. Se você entender esta regra, vai entender muitas coisas. Porque tudo que você semear, é isso que você vai colher. Se você semear ervas daninhas, rancor, falta de perdão, vingança, e daí você vai colher de volta essas coisas. A ver? Se você decidir, não, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou perdoar quem me prejudicou, vou não falar mal dessas pessoas, vou ajudar, será, está a ver? Então você vai colher boa vontade por parte das outras pessoas, vai colher perdão, etc. E tudo é tudo. Os nossos filhos nascem como resultado da semente do homem na mulher, as suas palavras são sementes, o seu dinheiro é semente. Tudo, tudo, tudo é à base de sementes. Foi o que Jesus disse. E quanto mais eu penso, estudo, etc., mais eu vejo quão importante essa lei é. Então, quando Deus, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, nos exorta a honrar a Ele com dízimos e ofertas, não é porque vamos pagar alguma coisa a Deus. Não, não pagamos nada a Deus. Deus não vende nada. Ele não vende. Não pagamos nada à igreja. Está a ver? Eu sei que há algumas igrejas, eu sei porque me contam e não interessa. Você para ser curado tem que dar tanto. Bem, isso aí é uma abominação, isso aí é uma aberração, claro que isso não é bíblico. Então, porquê é que nós recolhemos ofertas? Porque é a lei de Deus, que é a lei que vai tirar uma pessoa da pobreza. Porque se ela não semear, não vai colher. Se ela semear, vai colher. Está a ver? Antigamente dizia-se, na igreja Maná obrigo as pessoas. Obriga o quê?
É impossível obrigar. Não obrigamos coisa nenhuma. A pessoa vai à igreja se quiser. E depois, lá dentro também, dá se quiser. E nós nem sequer andamos a ver quem dá, quem não dá, ou quanto é que cada um dá. Porque a pessoa não está ali a dar para a igreja. Ela dá na casa de Deus, aquela é a sua casa de Deus, mas é para Deus. E Deus pega nessa semente e multiplica. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Está a ver? É assim que funciona. Então, quando nós começamos a entender, primeiro, qual é a vontade de Deus, segundo, quais são as leis que governam as coisas de Deus, todo o panorama muda drasticamente. Então, eu posso semear regularmente para colher regularmente. Eu posso semear quando eu quero uma coisa que não cabe no meu orçamento financeiro. Eu faço isso há muitos anos. Olha, ainda hoje mandei semear em 2 campos diferentes, bons campos, bons terrenos férteis. Porque a Igreja Maná também tem que semear, é assim que eu vivo. Porque como nós estamos em certas coisas precisamos, então, como é que eu faço? Como estou a dizer. Está a ver? Você pode decidir que eu preciso de comprar não sei o quê e não cabe no meu salário. Então você aplica a lei de Deus. Eu semeio extra para colher extra. Você pode dizer assim, não, eu gostava de ter uma base, o salário mais alto. Semeia extra. De dízimos. Dízimo é a lei número 1 da agricultura de Deus. Agora, você também tem que saber outras regras de Deus. Que é assim, Deus supre sempre, mas nunca é como você às vezes pensa. Como nós estamos neste mundo, nascemos neste sistema, estamos, vamos dizer, contaminados com pensamentos que não são verdadeiros. Pensamos assim, eu falo por mim, porque Deus teve que me ajudar a pensar diferente. Mas a gente pensa assim, bem, eu vou dar mais tanto e Deus vai-me pôr esse dinheiro na conta bancária, o meu salário, o patrão vai aumentar o salário. Mas onde é que isso vai na Bíblia? Não é isso que diz. Diz que Deus vai suprir as suas necessidades de acordo com as riquezas dele. Agora, ele usa-se de quem ou de quê? Não, ele não promete, ele faz como ele quer. Quando eu cheguei a Portugal, eu era engenheiro civil, trabalhava ainda em engenharia e então consegui trabalhar e foi muito difícil para mim, porque aqui as pessoas recebiam 1/3 do que eu estava habituado e a gasolina era uma exorbitância, as casas também, e quer dizer, tudo muito mais caro. Então eu o que é que eu fiz? Eu semeei. E passado um ano assim, eu estava a aprender este que eu estou a ensinar a vocês, eu não sabia. Então, um dia Deus disse assim, vai fazer contas, quanto é que tu recebeste salários e quanto é que tu realmente, ao longo do ano, recebeste de várias fontes, de várias fontes. Recebi 2,5 vezes. 2,5 vezes. E fiz isso durante vários anos, e sempre era a mesma coisa. 2,5 vezes, 3 vezes. Ou seja, o meu salário era uma das formas de Deus me abençoar, mas não era a única. Quando nós começamos a entender isto, quando nós começamos a aceitar que Deus é Deus, que faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, então Ele que pode e quer vai conseguir ajudá-lo. A ver? Eu podia lhe contar testemunhos meus. Quando eu não sabia isto, as coisas nem sempre corriam bem. Então eu ia chorar a Deus e ele dizia, anda cá que eu te vou ensinar. E ele ensinava, depois eu aprendi. E portanto, esta é uma das áreas que todo crente precisa de ouvir muitas vezes. Deus sempre abençoa, Ele nunca falha, mas não é como as pessoas querem, é como Ele quer. E sempre faz acima do que nós pensamos ou pedimos. Sempre faz acima, mas é do jeito que Ele quer. E, portanto, é assim que nós devemos pensar. Agora,
estamos aqui nesta reunião e muita gente mora longe de uma igreja, muita gente consegue ir à igreja, assiste ao programa e enche o coração com fé, isso é mega importante. Mas há pessoas que moram longe, há pessoas que estão a ouvir isto pelas primeiras vezes, estão a ver como é que isto é, como é que não é, há pessoas que já experimentaram, mas vão experimentar a ver se isto é mesmo verdade e deu certo, depois vão encontrar a igreja Maná mais perto da casa deles, mas há aqueles que moram em países, são longe, e há aqueles que dizem assim, uma vez ou duas esqueci-me de... Não recolhi a oferta. E uma data de telefonema. Então o senhor apóstolo, eu preciso de semear e o senhor não fala de sementes. Ainda foi repreendido, viu? Foi fantástico. Portanto, eu vou pedir ao time para vir aqui sim. E agora você vai ter essa oportunidade de semear. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Com a medida com que tu semeares, é com essa que Deus te vai abençoar de volta. Então, quando aqui o time tocar esta música e aparecer aí no ecrã, não é? A forma de você semear, você toma nota ou tira uma fotografia, depois já sabe como é que se faz. Vamos lá então. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Estenda a sua mão. Aliás, antes de orar, tenho aqui a minha esposa que trouxe aqui um testemunho, não é? Então conta lá. Tem outro? Há outro testemunho? Então. Lá primeiro esse, né? Sim. É da Maria Vivo, de França. Diz assim, o meu França? De França. Est-ce que vous parlez français? Oui, un peu. Un petit peu. Un petit peu. Pronto. O meu testemunho é sobre finanças. Desde que aprendi a lei de semear para colher e honrar a Deus, eu dou meus dízimos e oferta alçada. E como muitas vezes diz o apóstolo, Deus, para nos abençoar, não necessita de colocar dinheiro no banco nem nas nossas mãos. É, olha, viste? Hoje fui ao oculista para fazer uns óculos e passou-se o seguinte: não paguei nada e ainda me vão dar uns óculos de sol também graduados. Toda honra e glória a nosso Deus, que nunca falhe com as suas promessas. É engraçado, não é? Amém. É. Aqui está um bom testemunho, tem a ver com o que eu digo. É isso? É. Eu, pessoalmente, já recebi muitas coisas que nem me convém dizer, algumas custam muito dinheiro. Foi Deus que me deu. Nós temos aqui, tínhamos, agora está tudo remodelado, tinha ali uma rotunda do barco. E então cheguei a usar um barco que tenho para aí guardado. Foi um barco que Deus me deu. Eu não pedi barco a Deus. Eu gosto muito de barco, gosto muito de barcos. Mas quando vim para Portugal não tinha dinheiro, não ia comprar nenhum barco. E então, Deus, porque quando é amigo de alguém, dá aquilo que a gente gosta sem pedirmos. Não é o que a gente faz aos filhos. É. Então, eu tenho o barco aí e se calhar devia pôr lá o barco outra vez. Sim, para não me esquecer. Porque é que aquele barco para mim é importante? Porque foi Deus que me deu. Depois também temos aqui um avião. E a história é diferente. Aquele avião não caiu e não matou e está ali assim, no Jardim do Dejal, para eu me lembrar que Deus é o Deus que nos protege em todas as circunstâncias. Quando era eu, o Pedro e a Cristã. E a Samara. E a Samara. E o homem esqueceu-se de pôr o trem para baixo. Sim. Lembras? Sim, então sim. as ventoinhas, as hélices, era um avião pequenino, as hélices estavam a bater no chão e ele devia ter rodado e com gasolina incendiava-se. Então as pessoas viram a gente sair de lá e eram os bombeiros e os outros. Vocês estão bem? Não quer que eu mande um psicólogo? Sim, porque o avião travou nos hélices, né? Então, Travou nas hélices. Assim, então ficou assim. Pois as hélices estão covardes. Ele devia ter capotado. Então, ali está o avião no tijolo aqui, para eu nunca me esquecer que Deus não só abençoa, mas Ele protege. Ele protege. Os anjos encampam ao nosso redor
para nos proteger. Sim. Posso falar um aleluia? Aleluia. Agora temos outro testemunho, não é? Sim. Carla de Jesus, Igreja de Mucifal. Sim, é saúde e finanças. Então diz. Então disse, boa noite família, tenho vindo a pedir o vosso apoio e reforço na oração em relação ao meu pai, que estava muito doente e esteve internado e até se despediu de mim, pensando que não nos íamos voltar a ver. Uau! A cura- Despediu-se pensar que já não nos ia ver. Sim. Pensava que ia morrer. Sim. A cura divina total, por assim dizer, é possível, porque para Deus nada é impossível. Uhum. Também gostaria de contar este testemunho. Então o pai ficou curado. Sim, pode. Esqueci de colocar esta disso. frase. Não, mas ela disse, estava muito, estava é que já esteve, já não está. Sim, pronto, ok. Também gostaria de contar este testemunho. Eu coloquei nos meus alvos desde o ano, deste ano, um certo carro que eu queria ter. No início do ano, no levantar voo, semeei para os alvos. Hoje, recebi como presente o meu carro dos sonhos e passei o dia a fazer um test drive e ter uns aulas de condução com meu pai sobre como conduzir usando uma caixa automática. Dou graças a Deus, pois ele nunca falha com a sua palavra. Esse também é engraçado, porque assim, em pandemia, qual é a Sim. atitude de muita gente? Não, estamos em pandemia, portanto Sim, não agora- dá, sim, não, porque agora não, agora não sei o quê. Como dizia o outro filmezinho daquele nosso artista de Estados Unidos, é pandemia para cá, pandemia para colar. Mas esta Carla de Jesus não quis saber de pandemias. Pôs o alvo, semeou e agora colheu. É isso. Com caixa automática. Pois. E tu, sabes o que é uma caixa automática? Sim, sei. Então pode sentar. Toma. Que maravilha. Estenda o seu braço sobre mim para receber a unção de sucesso e vitória financeira. Senhor, graças te dou, porque tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus que amas toda a gente. Tu és um Deus que não só faz estes milagres que ouvimos, mas na vida de todos nós que estamos aqui juntos neste programa. E por isso eu te agradeço que a tua unção está a ser derramada em todas as pessoas que estão em direto connosco. Unção de vitória, de finanças. Amém e amém. Se quiser escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Então, hoje temos esta rubrica que Sim, é... servir a Deus. Servir a Deus. Antes de eu te conhecer, Sim. tu eras mais nova. Sim, tu também. Tu também. Não era só eu, era tu também. Eu também mais era mais novo. magrinha. Então isso diz? Isso diz. Sim, mas... Eu já disse, ponto, já saiu. Mas não não. ponhas as culpas em mim, porque quem faz a comida és tu. Então, não estás contente? Tô. Estavas muito magrinha, estavas assim, Pois era. esfomeado. Ok. Bem, então, tu antes de me conheceres, Sim. Tu foste missionária, não é? Sim. E em poucos minutos conta lá, porque hoje está a acontecer uma coisa muito bonita, que é muitos jovens estão também a se entregar para ser missionários, de várias partes, não é? Da Eslováquia, Sim, da Eslováquia, mesmo aqui de Portugal. De Portugal, Da Ucrânia. da Ucrânia, Da da Argentina, África, da Argentina, da América do Sul, vários. Argentina também. Sim, vários. Brasil. Sim. Enfim, um pouco por toda a parte. E é uma maravilha. E isto é muito, muito bonito. Até eu estava um dia a falar, já não sei com qual bispo, a dizer que é uma coisa que vem de Deus. Porque eu não tenho falado nada disto, não incentivamos nada, mas os jovens estão animados, não é? E isso é um dom de Deus. Então, conta lá a tua experiência.
Quanto tempo? Estás a dizer muito 2 pouco. minutos. Em 2 minutos. 3 Pronto. minutos. Pronto, então era antes de conhecer. Não, depois eu... Antes de casar. Claro. Depois Bem, de eu vou entregar para aqui, a minha vida a Jesus, na verdade eu entreguei basicamente a minha vida a Jesus numa campanha de evangelização, de missões mesmo. Foi? Sim, sim. Aonde? Em Bélgica. Ah, na Bélgica? Sim, porque os meus pais foram fazer evangelização durante uma semana e nós filhos fomos juntos. Pronto. Pronto. E E depois? foi aí que entregaste começou. a Jesus. Sim, foi aí que começou e Agora vamos Deus sentar- entrou no meu coração, 2 Ah. minutos, né? E 4 colocou minutos. esse desejo, ele colocou esse desejo dentro do meu coração e a partir daí isso se tornou o meu alvo, é isso que eu queria. Eu não queria nem estudar, não queria nada de saber dessas coisas. Na escola só tinha um alvo, era acabar a escola para começar a servir a Deus. Entretanto, o que é que eu fazia? A pessoa tem que andar na escola, né? Pronto, não tem essa hipótese quando a pessoa é nova. Então, eu trabalhava assim, distribuía jornais durante a semana, entretanto, poupava esse dinheiro, então no verão, tinha 6 semanas, então eu podia ir de missões. Aí escolhi assim um lugar, uma certa organização, que organizava assim, coisas para jovens, para evangelização, para fazer missões. Então eu ia junto, ou era na Holanda, ou era Bélgica, Alemanha, era assim, bem pertinho, porque o dinheiro também não dava para mais. Entretanto, na verdade, nesta época eu posso dizer que durante este mês que eu estava a fazer as missões, era este mês que eu estava a viver. Isto era a minha alegria e tal. E depois, quando acabava, pronto, tinha este problema que tinha que acabar a escola, né? Porque o meu coração não estava lá. Não estava lá de jeito nenhum. Então, Deus colocou-os no meu coração e o que é que eu fiz? Enquanto que ainda não tinha a idade certa, né? Então eu fiz tudo o que eu podia. Durante o verão fiz isso, na igreja estava muito envolvida, eu ia a todas as reuniões, tinha grupos familiares às quartas e quintas, eu ia à quarta uma, quinta-feira ia numa outra, ia a todo lado quando eu fazia parte do grupo de louvor, nós com o grupo de louvor saímos para outras igrejas, às vezes para liderar louvor, ensinar seminários, eu ia a todas, eu estava sempre lá a servir a Deus e aliás isso era uma prioridade na minha vida. Eu saía da escola, né, durante o dia, pronto, a pessoa jantava e primeiro eu fazia tudo. Ia servir a Deus, ia à igreja, fazia isto, pronto, esta coisa toda. E depois, quando era assim 10, 11 da noite, então pronto, e pensei, agora tenho que fazer trabalho de casa, né, porque amanhã a escola continua. Então aí durante 1 ou 2 horas eu concentrava-me a fazer os testes, os exames e esta coisa toda, com este alvo de passar. Nem era para aprender, era só para passar. Eu preciso de uma nota para passar, porque finalmente acabar esta escola, para finalmente poder fazer o que eu queria. Então, isto na verdade é uma coisa que Deus coloca no nosso coração, mas não é apenas esse desejo, a pessoa também tem que fazer a sua parte, tem que continuar aí. Porque eu me lembro na época que alguém me dizia assim, isso é interessante, tu continuas cheia do fogo, de querer servir a Deus. E eu fiquei a pensar, mas isto não é normal. Porque, na verdade, eu fazia alguma coisa para isso. Eu, no verão, das férias de verão, eu não ia à praia, eu não ia lá a outros lados. Os primeiros 2 anos ia com a minha família, né, quando nós íamos fazer missões. A partir daí, né, o segundo ano, eu já pedi para ficar mais tempo, enquanto eles voltavam já para casa, porque eles já era para ficar 1 ou 2 semanas. Eu fiquei mais tempo. O outro ano eles já nem iam, e eu ia, a partir daí, eu sempre fui. Sempre foi, então, quer dizer, eu enchia o meu coração, na verdade, só com isso. Então, não tinha outros desejos onde que eu queria, porque eu ocupava o meu coração, a minha mente, o que eu queria com essas coisas. Então, eu acho que, na verdade, isto é um segredo também, que a pessoa fica focada. Porque se eu tinha parado a pensar, pronto, fica à espera até que eu tenho 18 anos, porque até aí não tenho hipótese, não posso fazer nada. Pronto, eu tenho que estudar, então não posso ir à igreja assim tão tarde, tenho que exames, tenho que estudar para exames, então hoje não pode vir. Eu não queria saber disso, era mesmo a minha prioridade, então eu estava focado nisso. Então Deus conseguiu, né, ficar com esse fogo no meu coração. Eu acho que, na verdade, isto é um segredo para a pessoa ficar focada. E, aliás, eu tenho feito essas entrevistas, que se chama A Minha Caminhada, e eu tenho entrevistado muitos bispos, né, e esposas também, e vários diziam isso também, que um dos segredos era, quando eles eram jovens, eles tinham coisas a fazer durante a semana na igreja.
Aí eles tinham estas amizades que era da igreja, fazia coisas na igreja, então estavam concentrados nas coisas da igreja. Então isso faz que um fogo que Deus coloca no nosso coração, uma chamada que Deus coloca no nosso coração, na verdade é como tudo no reino de Deus, é como uma semente. Então nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que fazer isso crescer. Isso não é, olha, eu recebi uma palavra de Deus, uma chamada, agora Deus vai fazer tudo. Não, nós temos que fazer a nossa parte. E aliás, nós como pais, temos que ajudar os nossos filhos, né? Apoiando eles, quando nós vemos que Deus coloca isso no coração, para que nós não ficamos aí, não, tem que estudar, tem que ir, não, hoje não pode ir à igreja porque tens o exame. Deixe ele tomar a decisão para servir a Deus, porque isto é a melhor coisa. E sabe, quando colocamos Deus em primeiro lugar, então Deus nos acrescenta todas as coisas. Quer dizer, eu passei, foi até o fim. Teve um ano que eu quase falhei. Chegou um teste e eu fiz as contas, porque a pessoa faz as contas e eu ia acabar o ano com 3 negativos e eu não podia ter esses 3 negativos. Então, até chorei, eu estava desesperada, porque eu pensei, mais um ano aqui nesta escola e não aguento. E o professor até diz, ai, então, mas eu vou ver o teste outra vez para ver se eu consigo me dar mais qualquer coisa. E eu disse, não vale a pena, isso não vale nada, pronto. Entretanto, pronto, eu acho que eles também, os professores todos reuniam, pronto, esses casos, que eu agora é um desses casos. Então, durante o verão, né, eu tive que ler livros, era francês, tive que ler livros em francês, um monte de livros, e antes de começar o outro ano, então tive que fazer um estilo exame para poder passar o ano. Mas pronto, passei. Passei, foi até o final, e eu lembro uma coisa muito interessante até o último ano. O último ano, quando eram mesmo os exames finais, eu estava assim muito básica, eu passava, né? Pronto, lá é de 0 até 10, pronto, 6 é bom, 5 não é, pronto. Então eu normalmente estava por volta de 6, 7, pronto, estava por aí. E estava bom, então é isso que eu precisava, o meu alvo era só isso, que eu não precisava mais, pronto. Entretanto, me lembro que... o que é que eu queria dizer? Eu queria dizer uma coisa. Que o professor de grego, ele estava a dizer, porque... Pronto, eu comecei muito bem com o grego, as primeiras lições eu tinha 100% e depois foi baixando. Até o final eu já estava nos 55% e essa coisa toda. Ele dava um exemplo e eu ouvi, ele diz, olha, tive uma vez um aluno que leu o livro da gramática toda antes do exame. E de uma maneira ou outra fixei. Então, antes de fazer o exame, eu estudei o livro do princípio até o fim. Da gramática era só as regras todas, tudo, essas coisas todas, estudar do princípio até o fim. Fez o exame e depois ele falou-me, disse, tu me enganaste esses anos todos. Eu disse, por que eu enganei? Então, tiraste esta nota tão bom. Como que conseguiste? Disse, como consegui? Eu estudei esse livro. Eu fiz o que tu disseste. Eu fiz, eu ouvi e fiz, pus em prática, então resultou. Mas ele ficou admirado. Entretanto, isso também é assim, quer dizer, nós temos que guardar o nosso coração e quando nós numa área nós não vemos que nós podemos melhorar, né? Porque isso, na verdade, nem tinha a ver com a minha chamada. Tinha a ver com a minha chamada que eu queria sair da escola. Então, a pessoa, quando houve certos segredos, a pessoa tem que tomar a decisão e fazer certas coisas. Então, eu tomei essa decisão, fiz, então, passei até no exame final, assim, acho que tinha uma média mesmo, qualquer coisa, 7. Pronto, acho que era qualquer coisa, 7. Cheguei lá, seria em Portugal, 14, né? Pronto, então... Ótimo, muito bom, acho que é maravilha. Pronto, eu tinha esse diploma e o que eu pensei agora, pronto, tenho o meu diploma, eu vou dar ao meu pai. Porque na verdade, quer dizer, eu não queria esse diploma nem para nada. Isso para mim não me dava nada. E só me dizia, passei, acabou esta fase, consegui ultrapassar esta montanha. Mas o outro lado também me ensinou uma coisa, porque na verdade esta escola era difícil. Não era fácil, a pessoa sem estudar não chegava lá. Era complicada. Então, na verdade, isso me ensinou que a pessoa às vezes tem que ultrapassar certas coisas. Ele teve lá 6 anos. 6 anos numa escola que eu detestava. Mas eu fiquei até o final. Tive montes de obstáculos, mas a pessoa aprende certas coisas de caráter, de ser persistente, de conseguir, mesmo quando a coisa é difícil, a pessoa continua, porque tem este alvo. E mesmo se aprende uma coisa, a pessoa diz, por que é que eu vou usar isto de uma vez? Né? Quando eu comecei, eu pensei que eu não tinha muito jeito para línguas,
porque a primeira nota do inglês era negativo, porque, e com uma nota, dizendo a primeira teste não dou mais negativo, porque quer dizer, nem valia isto, porque ela dava 50% e nem isso dava. E eu a pensar que eu tinha feito uma coisa muito bom. Pronto. Francês era a mesma coisa, porque misturava as línguas todas e eu pensei, pronto, eu não tenho jeito para línguas. Mas tive que aprender essas línguas todas e no final da conta, olha, no final da conta deu jeito, porque tive que aprender mais línguas depois. Então Deus também capacita, Ele vai nos dar dentro de nós e nós temos de fazer o nosso papel. Eu não posso dizer, tem jeito para isso? Faço isso. Não tem jeito para isso? Não. Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que é aqueles que são chamados. Muito bem, E pronto. bem. É isso, né? Sei. Posso sentar? Posso sentar? Sim, não sei. Bem, já falei tanto. Pronto. Às vezes um testemunho é uma, vamos dizer assim, é uma exortação, porque todos nós temos uma chamada para servir. Não é só os jovens, é também os jovens. Eu estudo muito, não é só de livros de Deus, religiosos, digamos assim, mas também de gestão, porque eu ainda sei muito pouco de gestão. E estava a ler um livro de um grande empresário que é muito conhecido, ele é muito conhecido nos livros. E ele dizia assim, falando sem Deus, sem falar de Deus, ele falava assim para as pessoas, sejam os pais, sejam os filhos, ele dizia assim, eu tinha 2 pais, um era rico, outro era pobre. O pai rico ensinou-me segredos de dinheiro. O pai pobre ensinou-me como manter-me pobre. Então, o pai pobre é porque eram 2, ele só tinha um pai, não é? O outro era como se fosse um pai. Ele dizia assim, o meu pai insistia que eu fosse para a escola, para a universidade, eu fui. Mas, depois que eu ouvi o meu outro pai, que era tio assim, eu percebi que o sistema do mundo está feito de tal maneira que uma minoria que governa faz um sistema em que as pessoas de livre vontade querem ir para as escolas e universidades para depois serem escravos deles, como engenheiros, como médicos, como advogados, mas, na verdade, é uma escravatura, porque estão limitados. E a maior parte das vezes, agora eu vou juntar com outras coisas que sei, a maior parte das pessoas é isso que a pessoa é um escravo, porque ele vive apenas de um salário. Ele olha para a vida como função de um salário que ganha. E quando nós entregamos a vida a Jesus, nós fomos libertos dessa escravatura. E não é só isso, é porque, voltando aqui ao servir a Deus, quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, veio o fogo de Deus. Uma vontade tremenda de servir a Deus. Seja que idade a pessoa tenha. Eu lembro de uma senhora que já tinha 70 e muitos anos, converteu-se, lembra-se? Ela depois pedia uma autorização para ler a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, depois mais tarde já não queria viver mais, pedia uma autorização para morrer. E eu não a deixava morrer, porque... Mas um dia Deus disse, não, diz a ela que aceitas, porque ela quer vir para casa. E essa senhora, com aquela idade, conquistou a filha e as outras velhas, como ela chama, é tudo velhos, caquéticos, já não têm energia que eu tenho. Ela tinha o fogo de Deus. Portanto, não importa a idade que a pessoa tem. Há pessoas que são engenheiros, são advogados, são secretários, são técnicos, todos têm o fogo de Deus. E nunca devemos deixar esse fogo apagar. Uns terão chamada para vir a tempo integral, outros para vir como pastor missionário, outros não. Outros são chamados para estar lá no mundo, que é onde as pessoas estão, para lhes dar Jesus. E, portanto, hoje a minha mensagem é essa. Nunca se esqueça de onde é que você vai e para onde é que vai. Nunca deixe apagar esse fogo de Deus. É um fogo que está cá dentro. Antes alimente esse fogo. Como é que alimenta esse fogo? Servindo a Deus. Indo a todas, ajudando o melhor que pode. Hoje, felizmente, o povo está a fazer isso, não é?
recolhe comida, bens e vão aqui, vão lá, ajuda os pobres, nós também vamos às juntas de freguesia, evangelizamos. Quando a pessoa faz isso, ela é mega feliz. Mega, mega, mega feliz. Porque essa felicidade verdadeira só vem de Deus. Portanto, sirva a Deus. E agora, para terminar, com uma música bonita. Sou alegre, sou feliz, não tenho culpa, apenas fiz uma opção. Ser um servo de Jesus eu quis, apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz, apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. E tu aí, opa, e tu aí, opa, vê se decides, faz a tua opção. Sem muita lenga-lenga, pá, faz a tua opção. Foi o que eu fiz, apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. ser alegre, Ser feliz, sem doença prosperando. Vê se decides, pá, faz a tua opção. E agora esta rubrica é a fé que vence o mundo. Vou só fazer uma breve recapitulação do que é que já falámos e dizer o seguinte. Primeiro, a fé que vence o mundo está baseado em 1 de João 5,4. Para aqueles que não estão familiarizados com a Bíblia, é no final, quase perto de Apocalipse. A seguir a 1 de João 5, 1 de João vem a 2 de João e depois vem o Apocalipse. Não, ainda veio São Judas, o Judas, bem. 1 de João 5,4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus é a pessoa que entregou a vida a Jesus e por isso nasceu de novo. Foi feito um filho de Deus. E ela é uma nova criatura. Ela agora é filho adotivo de Deus. Saiu do lado das trevas, do lado do poder do diabo, para o lado do poder de Deus e da bênção de Deus. Bem, e diz que ele vence o mundo. Tem a capacidade para vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, como é que nós vencemos o mundo aqui no planeta? Com fé. Então, veja bem, muita gente, quando que é crente, quando tem um problema, porque eles não sabem melhor, não é? Não lhes ensinaram, não sabem, eles fazem do cristianismo uma religião. Vão chorar, vão dizer a Deus que tem um grande problema, vão fazer promessas, vão fazer sacrifícios por amor a Jesus, e nada disso tem valor, porque não é assim que funciona. A fé que vence o mundo é uma força verdadeira. Uma força verdadeira, que me dá mesmo resultados. É uma força científica. E olha que eu sei o que é. Uma coisa científica é quando você faz um procedimento e dá este resultado. E amanhã faz o mesmo procedimento, dá sempre o mesmo resultado. Às vezes dá, outras vezes não dá. Às vezes dá uma coisa, outras vezes dá outra. Isso não é científico. Mas quando você faz as coisas da Bíblia, funciona sempre e dá sempre aquele resultado que está na Bíblia. Bem, isso não funcionou, é porque não se fez qualquer coisa certa. O resto é conversa. Então, a fé que vence o mundo é uma força que não se vê, mas também não se vê eletricidade, mas que vai buscar coisas que já existem, que foram compradas por Jesus lá na cruz. Foi tudo. Jesus comprou a nossa salvação, mas também comprou saúde, que é mais do que ser curado. Comprou prosperidade, alegria, sucesso. E fé é uma força que vai buscar isso. Está a ver? Para a nossa vida real.
vida material, vida emocional. E fé é uma força que vem como? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você precisar de saúde, tem que ouvir muitas vezes, não é? Encher o coração com a palavra de Deus que fala sobre a área da saúde. Se for da área qualquer outra, pois é nessa que você vai ter que encher o seu coração. E assim o seu coração fica cheio de fé, de energia. Agora, só isso não chega. Você tem que tem que saber usar essa energia, fazendo com que essa energia saia de dentro de si cá para fora para trabalhar e buscar isso que você precisa. Como é que a fé sai para ir trabalhar? Sai por falar o mesmo Deus fala e por fazer o que Deus diz. E agora vou acrescentar uma coisa que é e por se imaginar numa situação positiva, bíblica, de sucesso, de vitória, que você precisa de ter. Portanto, é isso aí. Então, fé é uma força. Vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sai por fazer isto que eu estou a dizer. Quando as pessoas começam a ouvir estas verdades da Bíblia pela primeira vez, a pessoa fica admirada. Então, mas isto é assim, isto é coisa esquisita e tal. Eu, antigamente, era engenheiro civil, calculava pontes e estruturas especiais. E quando me converti, ouvi os irmãos da igreja dizer muitos aleluia. Pensei, bem, eu agora tenho que desligar a lógica, não é? Só posso ligar a lógica quando chegar segunda-feira ao emprego e depois, quando vou para a igreja, desligo a lógica e fico como todos os outros, cheio de clichês, de aleluias, Deus é bom e tal. Quando eu comecei a ler a Bíblia, é que eu reparei, para lá, a Bíblia é o livro mais fantástico, é o mais lógico. É um livro de regras e de leis de Deus para nos ensinar como é que devemos agir desta e daquela forma. E depois eu comecei a experimentar e fiquei abismado. Primeira vez que eu usei a Bíblia, foi muito engraçado. Estava numa situação de uma doença terrível na minha família. E então eu sabia que alguns na Bíblia Deus prometia curar, mas não sabia onde é que estava. Então, mais ou menos e tal. E demorei não sei quanto tempo, à noite, à procura. Lá encontrei. Depois ajoelhei-me e fiz como fazia a engenharia. A engenharia, nós tínhamos computadores, como hoje, em que tínhamos pôr os dados em cartões de papel com montes de buraquinhos, vai para um IBM, antigamente eram os IBMs, com umas fitas, depois dava os cálculos e pronto. E se às vezes nos enganávamos numa linha, o programa falhava. Então eu pensei, para Deus não vir com desculpa, para não dizer que eu me enganei nas linhas, eu fui linha por linha. Aqui diz, estes sinais seguirão aos que crerem. E eu disse, Senhor, eu sou crente, por isso é que estou aqui. Porão as mãos sobre doentes, eu ponho a minha mão. E eles ficaram curados. Agora já não é comigo. Agora não sei o que dizer, amém. Pois eu disse a Deus, eu fiz tudo, está aqui tudo, não há mais nada, não há mais nenhuma linha. E pensei, ou isto funciona, ou então eu não vou andar aqui atrás das coisas. No dia seguinte, as crianças estavam curadas. E depois, mais tarde, os médicos souberam disso e pensaram, você podia ter sido preso, porque eles podiam ter morrido. Isto era letal. Então, eu não gosto muito de contar, eu tenho outras piores que esta. Não gosto muito de contar estas coisas porque, por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas às vezes pensam que eu sou o campeão. Não. Segundo, porque depois eles querem copiar a minha fé e não dá para copiar a minha fé, está a perceber? Você não pode copiar a fé do outro. Ou tem ou não tem. E depois há maluqueiras que Deus atura nuns e não sei como é que é com os outros. Portanto, eu não gosto muito de contar isso. Mas, para dizer uma coisa, se nós fizermos linha por linha o que está na Bíblia, funciona mesmo. Bem, então fé é isso aí. Agora, eu tenho que aprender, antes de entrarmos nas mecânicas da fé, antes da gente aprender a mexer, por exemplo, um engenheiro que seja de cálculo, era o meu caso. Aquilo não há aleluias, é assim, o momento de fletores, tensões, etc. Se for de eletricidade, tem tensões de alta, de baixa, de média corrente
e resistências. E você não pode andar a fazer de conta que é assim, porque senão não dá. Até pode ter problemas, curto-circuitos e por aí fora. Portanto, quando a gente começa a aprender as coisas da fé, você pode fazer coisas fantásticas, ter resultados fenomenais, mas tem que aprender, como eu disse, as regras. Agora, eu ainda estou nas bases, no ABC da fé. Porquê? Porque enquanto a pessoa não entender que fé não é uma mesinha, que não é pedir, não é chorar, mas que é um conjunto de atitudes, modo de falar, modo de se apresentar perante um problema. Qual é a atitude perante o problema? É não aceitar, é falar o que a Bíblia diz. Está a ver? Enquanto isto não tiver bastante enraizado no coração da pessoa, todo o resto são fórmulas que não vai dar, porque você apenas está a fazer fórmulas sem fé. Você vai... Sabe, olha esta frase que eu vou dizer. Oração. Quando a gente ora, oração não funciona. Não funciona, não. Oração não funciona sem fé. E fé sem oração funciona sempre. Eu vou dizer outra vez que isto é um bocado baralhante. Uma pessoa que ora, mas não tem fé verdadeira, não funciona. E uma pessoa que não ora, mas tem fé, funciona sempre. Quero alguns exemplos? Jesus, quando estava à frente de uma miúda, filha de Jairo, estava morta mesmo. Ele não orou. Ele não orou. Ele não orou. O que é que ele fez? Fé. Ele falou o que queria colher. Ele semeou o que queria colher. E ele sabia. Qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe acontecerá. Ele sabia. A morte e a vida estão no poder da minha língua. Eu vou falar vida. Eu vou falar e acreditar, vai acontecer. Eu preciso de falar e acreditar que eu vou falar, vai acontecer. Se a pessoa não entender isto, ele vai falar porque eu disse, vai falar porque o outro disse, mas não crer porque... A ver? Eu vou dar alguns exemplos que não é para magoar ninguém. Não. Eu conheço pastores, nós temos muitos pastores, todos são uma bênção. Mas às vezes há pastores que estão nesta situação. Eles sabem a Bíblia, falam a Bíblia, explicam bem a Bíblia, mas no fundo eles oram, mas não têm esta fé da convicção. Vou dar um exemplo, para você entender. Eu dou uma igreja a um pastor. E a igreja vai mais ou menos. Vai bem. E depois trocamos e põe lá outro pastor. E de repente aquilo, a partir do primeiro dia que este pastor está lá, a igreja tem o dobro de tudo. O dobro de salvações, de presenças, de finanças, de gostos familiares. Por que é que será? Depois, por qualquer motivo, preciso pôr este pastor noutro sítio e vem outro. E aquilo volta lá abaixo. Por que será? Eu sei que há de haver sempre aquele pastor que... Não, aqui é difícil. Aqui está a ver, aqui são imigrantes. Aqui é porque chove, aqui é porque as pessoas... Não, não tem nada a ver com as pessoas. Não tem nada a ver com o país onde estamos. Não tem nada a ver com se há Covid, se não há. Não tem nada a ver com coisas lá fora. Só tem a ver com o nosso coração. Ou o pastor tem fé ou não tem fé. E ele já está a pensar assim, não, aqui é difícil porque... E depois uma desculpa qualquer, ele já perdeu. Quem diz isso diz o empresário. O empresário diz assim para ele próprio, não, agora em janeiro não dá porque as pessoas, pronto, gastaram o dinheiro todo em dezembro e agora não têm dinheiro, não querem comprar. Ele, de janeiro, não vai vender. Não, agora estamos na época das férias, vai tudo para a praia e ninguém vai à minha loja. Ele não vai ter clientes. E vem outro irmão e diz assim, não, olha o quê? Férias ou não férias, faça sol ou chuva, faça Covid ou não faça Covid, eu tenho sempre o meu negócio a prosperar no nome de Jesus Cristo. Ele fala e acredita, duas coisas. Fala, adivinha o que é que vai acontecer? Ele tem sucesso e outro não. Vão os dois à mesma igreja. Vão os dois à mesma igreja. É engraçado, não é? Os dois vão à mesma igreja, ouvem a mesma coisa.
Um aceita, entende, pratica e o outro não. Há irmãos muito engraçados. Eu faço muitas vezes essa experiência de dizer, então irmãos, vamos falar. Diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E há irmãos que é assim. Outros ficam assim. Eu digo, fala. Ele não fala. Se ele não fala, não sai força para ir buscar as coisas. Está a ver? Eu digo, canta. Canta louvores. Aleluia, 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 aleluia. E eu digo, canta alto, canta com convicção. Mesmo que não tenhas vontade, canta. Aleluia. Ele não está a perceber que um louvor agressivo é que incomoda o diabo. Um louvor agressivo bem alto faz com que as trevas fujam. Não, mas ele não. Ai, que preguiça. Ai, que chatice. Ai. Então, a fé é uma força e tem tudo a ver com nós entendermos os princípios. Depois, à medida que nós vamos sabendo os princípios de falar, o mesmo Deus fala, de agir, fazer, só um caminho, é fazer, é agir. Eu vou dizer, eu aprendi muita coisa na escola bíblica, mas nessa altura, Deus não tinha dado grande revelação na área financeira. Estava muito reduzido. E eu sabia isso, porque os nossos professores estavam, vamos dizer, na vanguarda das revelações de Deus. E para a glória de Deus, Deus usou-se de mim para ensinar várias coisas, depois ensinei no resto do mundo. E então eu tive que aprender muitas coisas à minha custa. Às custas de Deus. E uma delas era a lei de semear. Nos momentos que mais dinheiro precisava era quando Deus mandava ir semear. E, ao princípio, eu dizia para trás de mim, Satanás, então eu não tenho dinheiro, vou dar dinheiro. Ainda por cima eu sou uma igreja. Então a igreja não é suposta de dar, é suposta de receber. E Deus dizia, então Deus teve que me dizer, com muita paciência, que a lei é para toda a gente. A lei é para toda a gente. Bem, então, quando a gente começa a entender as coisas, chega um momento em que você vai guiar o carro, vai estar até a ver televisão, está a comer, está num sítio qualquer, tudo menos estar com Deus, na igreja, a meditar, a orar, e lembra-se 1, 2, 3 vezes de um versículo bíblico. Adivinhe quem é que está a fazer isso? É Deus. Então, se é para você ajudar Deus, dar dinheiro na casa de Deus, eu telefono logo, já sei, Deus está-me a mandar semear, porque Ele tem uma bênção para me dar. Então isso é fé. Isto é fé. Fé é eu saber que essas coisas que vêm a mim não é por acaso, muito menos do diabo. Então é Deus que me quer ajudar. Se Ele me quer ajudar, diz, faz isto, eu faço. Fé, eu disse, vem por ouvir e sai por fazer. Então, se Deus me fala, eu faço. É esse ponto que eu quero dizer. Não é só fazer porque está aqui escrito. É quando Ele me fala, eu faço. Eu muitas vezes vou no carro, ou para aqui ou para lá, ou vou passear, e eu digo à minha mulher, olha, telefona aí à fulana tal ou assim, para semear. Samara nunca me ouviu dizer isso. Ela era pequenina. Porquê? Eu vou guiar o carro, estou a ir aqui e acolá, e Deus começa-me a dizer, à terceira vez escuso de estar com mais conversas. Eu já sei, é Deus que está-me a dizer, e eu faço. Faço logo. Porquê? Porque eu já entendi que Deus tem uma bênção. Ele quer me ajudar. Ele quer me dar alguma coisa. Eu tenho que semear primeiro para colher depois. Outras vezes pode ser perdoar. Outras vezes pode ser fazer não sei o quê. Então, quando eu digo fé vem por ouvir e sai por falar, o mesmo que Deus fala, e agir não é só eu vou fazer porque está aqui. Não, é quando Ele me aparece, eu faço. Fé é assim. À medida que nós vamos tendo mais comunhão com Deus, com o PDC, mais coisas, eu vou interagindo estas forças todas, vou conseguir fazer estas coisas ao mesmo tempo. Vou dar outro exemplo. Quando você começa quando uma pessoa vai guiar um carro, ao princípio a pessoa não tem jeito. Então,
Antigamente eu dizia que era as senhoras que eram assim. Agora não posso dizer que a minha mulher ficava assim um bocado triste. Chega a casa e manda-me papos. Mas... quando uma pessoa está a aprender a guiar e não tem prática, ela não sabe virar o ângulo certo, é capaz de subir o passeio, é capaz de para arrumar o carro, bate na parede, bate aqui. Bem, quando vai a guiar numa estrada, vamos dizer, principal, para ir daqui até casa ou qualquer coisa, ele vai todo concentrado e assim tal, ninguém pode falar com ele porque ele tem... É natural, porque ele não está habituado. Daqui a uns anos a pessoa já está tão habituada que a pessoa vai a guiar, mexe as duas mãos, vê com os olhos, está a ouvir, mexe as duas pernas, mexe com montes de botões, mas já está tudo tão automático que ele ainda pode ir ao telefone. E pode acontecer o que acontece muitas vezes, que chega a casa ou chega ao trabalho, nem sabe por caminho veio, porque já vinha no automático. Porquê? Porque ele já está com montes de coisas automatizadas dentro dele. Ele já está muito habituado a guiar, a fazer as curvas, a travar, a estar com atenção, e portanto ele pode acrescentar um telefonema, pode acrescentar um monte... Fé é assim. E portanto a lição hoje é dizer o quê? Que nós não podemos só pensar que fé é falar positivo, ou que fé é fazer não sei o quê. Não, é um conjunto de tudo. Quanto mais eu souber dominar essas coisas todas, mais eu guio o meu carro da fé e chego ao meu destino. Sem incidentes. E chego mais depressa. Quem é que concorda comigo? Diga amém. Então, pronto. Agora, vamos ouvir uma música de fé. Qual é a música de fé? Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Fé também é como um músculo que pode e deve ser usado e, portanto, a pessoa faz ginástica, não é? Faz ginástica, pronto, para ficar mais forte nos músculos das pernas ou do braço, ou o que é. Fé também é, quanto mais nós nos exercitarmos nessas maneiras de ser, de falar, de agir, etc., mais depressa os milagres vêm, mais longe vêm, maiores são os milagres, maior o sobrenatural, porque você depois até acaba por se acostumar a viver no maior. Aleluia. Vamos lá então. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé. Então diz lá, Cristo, tens aqui mais uns testemunhos maravilhosos. Sim. Então, Temos aqui a Carmen Dias. olha, outra senhora chamava-se Carmen, Pois é. mas já está com Jesus. Então diz. Onde? Carmen Dias, vai. Sim, mas estás aqui com o dedo, não Ah. consigo ler. Ontem fez um pedido de oração pelo seu esposo que estava numa clínica psiquiátrica e há 2 dias que não o via. Houve um problema e não lhe deixava ver o esposo porque estava em isolamento. Fez o pedido de oração no programa Basta Crer. Hoje, ela dá glória a Deus, pois o seu esposo já saiu do hospital psiquiátrico e já está de volta a casa. A graça de Deus nos basta. Não se ouviu? Não se ouviu nada. Não se ouviu nada? Foi pela fé. Então lê outra vez. Pronto, outra vez. Carmen Dias. Carmen Dias, ontem fez um pedido de oração pelo seu esposo, que estava numa clínica psiquiátrica e há 2 dias que não o via. Houve um problema e não lhe deixava ver o esposo porque estava em isolamento. Fez o pedido de oração no programa Basta Crer. Hoje, ela dá glória a Deus, pois o seu esposo já saiu do hospital psiquiátrico, já está de volta à casa e a graça de Deus nos basta. Isto é um grande milagre por muitos motivos, porque quando se trata de psiquiatria, as coisas são muito complicadas. E deixar um paciente sair é outro grande milagre. É isso. Parabéns.
Aqui outra é a libertação. Dominica. Diz assim: gostava de compartilhar um testemunho. Há um mês atrás, com uma senhora que evangelizamos através do grupo familiar, recebeu Jesus. Contou-nos a situação que estava a acontecer na família dela. A filha dela começou a andar na bruxaria, construiu um altar para adorar outros deuses no quarto dela, começou a pensar em cometer o suicídio e começou a cortar os braços por causa de depressão que tinha. Claro. Então está a chamar demónio? Sim. E depois? Oramos pela filha dela e também mandei o pedido de oração através do altar de oração no site Basta Crer. Que é aqui, não é? Sim. Nessa semana, descobri que a filha destruiu o altar, virou-se para Deus, parou de magoar a si própria, tem paz no coração e está feliz com Jesus. As nossas orações têm poder. Amém. Eu não sei se esta é a Dominica aqui da casa. É capaz. É? Vai, deve ser. Vai, mais um. Não, esse já lemos. Já lemos. Sim, já lemos. Então agora vou orar por si e Deus também vai fazer um milagre na sua vida. Senhor Jesus, graças te dou por todos estes pedidos, todas estas situações estão a ser resolvidas neste instante. Tu és um Deus de milagres. Eu quero poder toda a enfermidade, de toda a bruxaria, todo o poder das trevas e declaro paz, amor, prosperidade, saúde, vitória e sucesso. Amém e amém. E agora, meus irmãos, ser forte, ser firme. Afinal, Deus está consigo. Até amanhã. A pessoa vai sentar. Ser firme, ser forte, pois o tempo